Hey, Teacher Luceliana na área! E conforme eu havia prometido semana passada, vou resolver o simulado que eu fiz para vocês. Você não está sabendo que simulado é esse? Olha, aqui embaixo você vai encontrar dois links. Um link para o simulado, você baixa, dá pausa no vídeo, resolve, volta para cá. E o segundo link é com o texto todo traduzido e pintadinho bonitinho. Da mesma forma que eu fiz com as resoluções das provas de 2010 e 2011 do Barro Branco. Você ainda está esperando o link das outras provas? Pois é, eu também estou esperando o canal chegar a 350 inscritos. Então, por favor, compartilhe os vídeos, chame seus amigos para virem aqui no canal e dessa forma, eu atingindo os 350 inscritos, eu libero as traduções de todas as provas do Barro. Já estão todas prontas. Eu terminei nesse final de semana. Eu só estou aguardando vocês se inscreverem. Não se esqueçam do meu like se vocês estiverem curtindo. E se eu não estou oferecendo alguma coisa que vocês gostariam, que tal vocês comentarem? Dessa forma eu vou descobrir o que está faltando nesse canal. Porque o meu intuito aqui é poder ajudar vocês, facilitar o aprendizado de língua inglesa e ajudá-los a passar na prova do Barro. Mas de repente eu não estou cumprindo o meu papel. E quem vai me ajudar a descobrir isso? Você que está aí do outro lado. Então, tá gostando? Dá o like, se inscreve no canal, vai pro comentário, pede o que você está precisando. Ocorreu aí, acho que umas 2 semanas mais ou menos, teve um rapaz que ele reclamou do volume da música. Ele falou, olha, a música está muito alta, prejudica a minha concentração. Ok, o que eu fiz? Baixei o volume. Se vocês repararem, as primeiras resoluções têm uma música um pouco mais alta que as seguintes. Então é só você comentar para eu entender o que você precisa. Fechou? Nós vamos iniciar a resolução desse primeiro simulado lendo o primeiro parágrafo, que vai resolver 3 testes, e o primeiro deles é o teste 1, que quer saber the main issue of the text is. O principal assunto do texto é, como eu já havia comentado antes com vocês, toda vez que na prova do Barro aparecer esse tipo de teste, onde você vai encontrar a resposta? Não é lendo o texto todo. O principal assunto se encontra no título e no início do primeiro parágrafo. Na verdade, só o título já é suficiente, ou subtítulo se houver, mas a gente lê o comecinho do primeiro parágrafo só para ter certeza absoluta. Sabe aquela coisa? Eu estou fazendo o ponto com convicção. Então vamos lá. Police officers, a high-risk group for the development of mental health disturbances. Nossa, que interessante! Isso não é uma pergunta, mas existe um ponto de interrogação aqui. Mantenham isso na mente de vocês. Oficiais de polícia, 2 pontos. Nós vimos numa resolução de prova anterior que os 2 pontos eles servem para introduzir um esclarecimento do que foi dito antes. Mas, sinceramente, precisa esclarecer o que é oficial de polícia ou policial? Claro que não. E como esse 2 pontos está no título, o que ele pode significar também? Que ele está separando o título do subtítulo. Então, ao invés de, numa linha, você ter o título, na linha de baixo o subtítulo, foi colocado tudo na mesma linha e separado pelos 2 pontos. Então, o título é Oficiais de Polícia, ou, se você preferir, Policiais. E o subtítulo? Grupo de alto risco para o desenvolvimento de distúrbios de saúde mental. Só que esta afirmação tem uma interrogação. Então, na verdade, ela é uma dúvida. O texto já traz um subtítulo que coloca em xeque. Será? Vamos começar a ler aqui. Police officers are commonly considered to be a high-risk group for the development of mental health disturbances because of the various critical incidents and potential traumatic events they encounter during their career. Então, o que esse início do parágrafo nos conta? Que os policiais são comumente considerados serem um grupo de alto risco. Pera lá, olha a escolha de palavras aqui. Comumente considerado. Não falou assim, eles são considerados.
Então esse início de parágrafo também não nos dá certeza de nada. Ele confirma o ponto de interrogação do subtítulo. Então os policiais são comumente considerados como sendo do grupo de risco para o desenvolvimento de distúrbios de saúde mental, por causa dos vários incidentes perigosos e dos eventos traumáticos potenciais que eles encontram durante sua carreira. Pronto, já lemos tudo o que precisamos para responder ao teste 1. Não continue a ler, porque é o que vai causar a continuação da leitura. Confusão na sua cabeça. Você vai ficar em dúvida e vai assinalar a alternativa errada. Por quê? Porque as alternativas estão aí para confundir, tá? Porque a prova faz isso em alguns testes. Ela te confunde. Por isso eu fiz a mesma coisa, que o simulado não é para te preparar para isso. Então, alternativa alfa, police officers. Então, o assunto principal é policiais, é o título. Mas quando eu falo assim, o assunto principal ou melhor, né, são os policiais, então eu posso falar qualquer coisa desses policiais. Eu posso falar que eu acho lindo ver um homem e uma mulher vestidos, né, com a farda da polícia, mas não é esse o assunto. O que ele está colocando aqui é se realmente eles são do grupo de alto risco para desenvolver distúrbios mentais. Esse é o assunto principal, tá? Não é qualquer coisa que eu vou dizer sobre os policiais. Então a alfa é excelente para perder um ponto. Bravo! The risks police officers face with mental health. Os riscos que os policiais encaram no que diz respeito à saúde mental. Olha, excelente alternativa. Poderia estar explicado melhor? Talvez. Então vamos conferir? Vamos. Charlie, how police officers are at risk for the development of mental health disorder? Como os policiais estão em risco para desenvolver? Não, aqui não está falando que eles estão em risco com certeza. E que o assunto principal é como, eles vão te contar como. Não, eles estão em dúvida. Será que eles estão correndo todo esse risco? Então a Charlie, assim como a Alpha, é aquela alternativa para perder ponto. Delta, critical incidents and traumatic events police officers suffer during their career. Então o assunto principal são os incidentes perigosos e os eventos traumáticos que os policiais sofrem durante sua carreira? Não, gente, tá? O que eu fiz aqui com essas alternativas? O que eu já vi em algumas provas do Barro. As alternativas são parecidas, contêm elementos do texto, só que de uma forma que te confunde. E a ideia aqui é você não se deixar confundir. Então a Delta também está ótima para perder ponto. E a Echo, Mental Health Disturbances? A Echo é o mesmo problema da Alpha. O texto vai mencionar distúrbios de saúde mental, mas esse não é o assunto principal. O assunto principal é, será que esse pessoal está correndo todo o risco que se pensa que eles estão correndo ou não? Os riscos que eles encaram em relação a isso é a melhor alternativa. Ela não é perfeita, mas é a melhor. E isso já aconteceu em provas anteriores do Barro, tá? Às vezes a gente fica em dúvida entre várias alternativas e pensa assim, não tem coisa certa aqui, mas tem. É a forma de se colocar, de se expressar com as palavras. Então vamos continuar a leitura. These so-called operational stressors, such as witnessing the death of children, confrontations with victims of sexual harassment, serious traffic accidents, suicide and experienced violence, might increase the risk of symptoms of anxiety, hostility and fatigue. Então repare que logo o início desse trecho já nos leva para o teste 6, que quer saber o que é considerado fator estressor operacional. Então a alternativa que eu vou escolher, ela é um exemplo de fator estressor operacional. E onde eu acho isso? Tá vendo such as aqui? Ele vai começar a exemplificar o que foi dito antes. E o que foi dito antes? Esses, assim chamados estressores operacionais, tais como... Então eu preciso, dentre essa parte grifada, achar a alternativa correta aqui embaixo. Primeiro exemplo. Witnessing the death of children. Testemunhar a morte de crianças. Que é a mesma coisa que óbito, né, gente? Então a Bravo tá com tudo para ser nossa resposta. Mas vamos só confirmar tudo. Confrontations with victims of sexual harassment. Confrontos com vítimas de assédio sexual.
A delta fala de assédio sexual, mas não fala de confronto, fala em defender. Defender e confrontar não é a mesma coisa. Portanto, já eliminamos uma alternativa. Serious Traffic Accidents, acidentes de trânsito sérios. Aqui tá falando na ECO, de acidente de trânsito sem vítimas. Mas o fato de ser sério não quer dizer que teve vítima e nem que não teve. Portanto, a ECO é outra ótima alternativa para perder um ponto. Suicide and Experience Violence. Suicídio e vivência de violência. Não tem nada parecido aqui na Alpha ou na Charlie. Bom, então acabamos aqui com os exemplos, né? Não tem mais nada, porque aqui já vem um verbo que vai falar que esses fatores, esses estressores operacionais podem aumentar o risco de sintomas de ansiedade, hostilidade e fadiga. Portanto, Alpha e Charlie não foram mencionadas, só nos resta mesmo a resposta que a gente achava que era correta e é mesmo, que é Brava. Bom, vamos ao último teste agora relacionado a esse parágrafo, que é o teste 2, que pergunta assim: o termo destacado, no caso aqui o verbo modal may, pode ser substituído por qual desses verbos modais ou expressões que funcionam como modais? Então vamos ler. A small minority may develop mental disorders, such as depression and post-traumatic stress disorder. Então, uma pequena minoria pode desenvolver distúrbios mentais ou doenças mentais, transtornos mentais, você pode traduzir dessas três formas, tais como depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Bom, o may, a tradução é pode, mas o can também tem essa tradução. O should também dá para traduzir. Gente, e aí? Então, aí o que deve ter acontecido é você estudar os verbos modais da forma correta. Como é que é isso que você vive falando isso? Você vai ensinar isso pra gente? Então, depende. Vocês querem uma revisão para essa prova do Barro Branco? Se vocês querem, por favor, comentem aí embaixo do vídeo. Eu preciso saber o que é bom para vocês. Esse simulado foi sugestão de um aluno particular. Eu estou dando aula para um soldado da Polícia Militar e ele falou: Teacher, não dá para você fazer um simulado para mim? Mas eu gostaria que tivesse o tema da parte psicológica dos policiais. Ok, fui para a internet, busquei um texto, achei esse texto e transformei num simulado. E coloquei aqui para os outros alunos também. Então, se inscrevam no canal, me deem um like e coloque no comentário o que você está precisando. Olha, gostaria de fazer mais um simulado. Gostaria que você fizesse uma revisão antes da prova. É possível? Vou dar o meu melhor. Mas eu gostaria que você me falasse o que você quer, que tal? A gente começar a se comunicar para eu poder ofertar a você o que você precisa. Ok, combinado, hein? Muito bem. O may, ele é um verbo modal que ele pode indicar uma possibilidade. Vamos colocar um número nessa possibilidade para facilitar o entendimento. 50%. O único outro modal que poderia indicar a mesma coisa está na alternativa delta, might. Quando eu estou estudando verbos modais dessa forma, qual é a função dele? Não é a tradução. A tradução mais atrapalha do que ajuda, tá? Porque você provavelmente traduziria might como poderia. Might é o passado de may, porque é assim que a gente aprende no ensino médio. Não está errado, mas não é assim que é cobrado na sua prova. E aí o que acontece? Você vai pela tradução para a alternativa alfa. E aí você se lasca, você perde o ponto ao invés de fazer o ponto. Então vamos começar a estudar da forma correta? E me deixa te ajudar a fazer isso? Então escreve aí nos comentários para mim. O que você quer? Um outro simulado, uma revisão ou de repente até os dois. Não sei se eu consigo fazer tudo, mas a gente tenta. E aí, curtiu esse início de resolução do simulado? Então não esquece do meu like, se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando tem novidade. E amanhã eu vou subir o vídeo com a finalização dessa resolução. Combinado?